nos próximos capítulos da novela Renascer. José Inocêncio dirá dessa vez na cara de Sandra que não reconhece o filho dela como seu neto e ainda grita: Eu não quero nem ver seu filho! Nunca! O que Zé Inocêncio não sabe é que a criança que ele está rejeitando agora vai salvar a sua vida. Após ser destratada por Zé Inocêncio, Sandra vai sentir dores na barriga e começará a chorar. Um ultrassom será feito e o médico diz: Esse bebê vai ser um pouco diferente. De fato, o menino vai nascer e terá algo nele surpreendente. Egídio conseguirá uma serpente peçonhenta e dará um jeito de soltar no quarto do Zé Inocêncio enquanto o homem dorme. O filho de Sandra, já um pouco grandinho, entrará no quarto. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando Sandra for até a casa de José Inocêncio e uma discussão começar por conta de seu filho. Furioso, o fazendeiro grita na cara dela e de João Pedro: Eu já falei uma vez e não vou falar outra. Essa criança não é e nunca vai ser meu neto. Nunca! Sandra começa a chorar e fala: O senhor pode até não reconhecer, mas ele é um Inocêncio. Novamente, ele a interrompe e fala: Inocêncio ele nunca vai ser. Eu não reconheço esse filho de vocês e nunca vou querer nem conhecer. Vocês já fiquem sabendo que se isso for um golpe daquele filho de pica-pau, não vai dar em nada, porque essa criança não vai levar um tostão do que é meu. João Pedro o enfrenta e fala: Ninguém aqui tá interessado no seu dinheiro. Ninguém! Sandra chora novamente e questiona: Como que o senhor pode falar uma coisa dessa do seu próprio neto? José Inocêncio perde a paciência e grita outra vez: Já falei que o meu neto não vai ser. Agora saia daqui, vocês dois! Sandra continua chorando. João Pedro acalma a moça e fala: Vamos embora daqui. Eu já sabia que o coronel José Inocêncio não ia reconhecer nosso filho como neto. Ele mesmo nunca me reconheceu como filho. José Inocêncio fica mais furioso ainda e João Pedro leva Sandra embora. Quando chegam em casa, a moça sente uma dor muito forte e pede ajuda. Tá doendo demais, João. Nunca senti uma coisa dessas antes. Preocupado, o rapaz pergunta: Será que isso não é nervosismo pelas discussões que você teve mais painho? Sandra responde: Não sei, João. Sei que tá doendo demais. João Pedro diz: Então eu vou te levar para um médico, agora mesmo. Sandra diz que prefere ficar em casa, mas a moça sente as dores aumentarem ao longo da noite e tem complicações até para se mexer. João Pedro decide correr com a namorada para o hospital e momentos depois, ele aparece voltando sozinho para casa. Preocupada, Morena o recebe e pergunta: Cadê a Sandra, João Pedro? Não vai me dizer que você deixou ela sozinha na casa dela? João Pedro responde: O médico fez um ultrassom de Sandra. Notou uma coisa diferente com o nosso filho. Disse que é pra ela ficar internada, porque não sabe o que pode acontecer. Eu vim buscar umas coisas. Morena regala os olhos de preocupação e pergunta: Coisa diferente? O que o médico viu, João Pedro? O rapaz conta tudo o que o doutor falou e deixa a madrinha pasma. Furiosa, Morena anda de um lado para o outro e fala: Não, eu não posso acreditar que uma coisa dessa está acontecendo. Tudo que a gente menos precisava agora era disso. Mas não vou deixar assim. Não
Não vou mesmo. Morena sai andando sem olhar para trás. E instantes depois, ela aparece entrando na fazenda de José Inocêncio com mais raiva do que já sentiu em toda a sua vida. Irritado, o fazendeiro questiona: Que isso, Morena? Isso não é jeito de chegar na casa dos outros? Morena aponta o dedo para ele e fala: Agora você vai me escutar, José Inocêncio. Eu sei muito bem das coisas que você andou falando pro João Pedro e pra Sandra. Deixou a menina nervosa e agora ela tá lá no hospital. Não sabe se vai conseguir segurar o bebê. Você lembra que fez isso comigo no passado? Discutiu comigo durante o parto da Maria Santa. Eu fiquei tão nervosa que não segurei o meu. José Inocêncio a interrompe e questiona: Que conversa é essa, Morena? Sandra tá no hospital? Morena responde: Tá, e o médico viu um detalhe no seu neto. Uma coisa diferente de qualquer outra criança nesse mundo. Por isso também que ela tá lá. Curioso, José Inocêncio questiona: Do que você tá falando? Desembuche de uma vez, Morena. Como assim o médico viu uma coisa? Que coisa? Morena responde: O João Pedro me contou que não deu pra ver direito só pelo ultrassom. O médico não conseguiu identificar do que se trata. É como se fosse duas cabeças, só que 2 braços. José Inocêncio continua nervoso e fala: Eu já avisei João Pedro mais de uma vez e agora você tá me fazendo repetir. Essa criança não é meu neto e nunca vai ser. Eu não admito isso e já deixei bem claro. Morena diz: Que decepção com você. O tempo passou e você piorou. Se alguma coisa acontecer com o filho do João Pedro, você terá culpa, José Inocêncio. Morena sai andando. O fazendeiro dá as costas e não diz mais nada. Uma passagem de tempo acontece. Até que Sandra tem alta do hospital e João Pedro chama a moça para ir até a fazenda de seu pai. Receosa, Sandra diz: Eu não sei se é uma boa ideia, João Pedro. Você lembra das coisas que seu pai disse quando a gente foi lá da última vez, não lembra? João Pedro acalma a namorada e fala: É claro que eu me lembro, mas eu estive lá para te proteger e vou estar agora também. Vou cuidar de você. Eu disse, não disse? Além do mais, eu tenho certeza que painho se arrependeu. Sandra decide confiar em João Pedro e sai junto com o rapaz até a fazenda de José Inocêncio. Quando chegam, o fazendeiro os recebe e fala: Entra aí. Se quiserem alguma coisa, é só pedir pra Inácia. Sandra se surpreende por ele não ter sido grosseiro. Mas quando Teca aparece, nota a diferença em que ele trata as duas. Com um jeito dócil, José Inocêncio pergunta: Teca, quer alguma coisa? Inácia, traz um refresco pra Tequinha. Eu vou lá pegar uma almofada pra mãe do meu neto. Fica quietinha, Tequinha. José Inocêncio sai andando e João Pedro pergunta: O senhor não vai perguntar se a Sandra quer um refresco? Ela também tá esperando o neto seu. José Inocêncio responde: Se a Sandra quiser, é só ela ir na cozinha e fazer o refresco dela. Eu, hein? José Inocêncio continua tratando Teca melhor, enquanto não faz questão do bebê de Sandra ali. Mas o que o fazendeiro não imagina é que o filho de Sandra e João Pedro é quem poderá salvar sua vida. Na fazenda ao lado, Egídio aparece conversando com seu capanga. Confere que não tem ninguém por perto deles e diz: Tá chegando a hora. Tá chegando o momento em que eu vou acabar com José Inocêncio de uma vez por todas. Vai parecer que foi um acidente. E ninguém vai desconfiar de mim. O capanga avisa:
O patrão sabe muito bem que pode contar comigo e com os meus serviços para ajudar. Egídio responde: Eu vou precisar da ajuda sim. A gente só tem que fazer o que eu falei e esperar um pouco. Mas já tá tudo certo. Já deixei tudo combinado e pronto. Tá chegando o momento em que o José Inocêncio vai fazer companhia pro filho dele lá do outro lado. Egídio dá continuidade no seu plano de acabar com José Inocêncio e vai atrás de detalhes. Outra passagem de tempo acontece e Sandra aparece em trabalho de parto. Com a ajuda de Mariana, Inácia começa a fazer o parto e grita: Traga uma bacia de água quente pra cá! Sandra grita de dor e fala: Eu nunca senti uma coisa dessas na minha vida! Nunca! Alguém me ajuda! Inácia tenta acalmar a moça e começa o procedimento para fazer o parto. Enquanto isso, João Pedro aguarda ansioso e anda de um lado para o outro, enquanto diz: Eu nunca vi a Sandra gritar desse jeito, meu Deus amado. Será que isso é normal? O que será que tá acontecendo com ela lá dentro? Se demorar mais um pouco, eu vou entrar. De repente, João Pedro escuta o barulho do choro de bebê, arregala os olhos e começa a chorar emocionado enquanto fala: Nasceu? Meu Deus, nasceu! Eu sou pai! Meu filho nasceu! João Pedro corre para ver seu filho e se emociona mais ainda. Enquanto isso, Egídio se prepara para colocar o plano de acabar com José Inocêncio em prática. Pouco tempo se passa. O bebê de Sandra e João Pedro cresce um pouco e eles aparecem na fazenda de José Inocêncio. Sem imaginar que no lado de fora, Egídio está pronto para fazer o que planejou. Escondido, o vilão confere que não tem ninguém ali e diz: Chegou a hora! Finalmente eu vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Essa daqui é pro senhor, meu pai. Vou conseguir o que o senhor não conseguiu. Vou acabar com José Inocêncio e te dar o orgulho que não pude dar enquanto você estava vivo. Egídio espera a noite avançar um pouco. Confere que José Inocêncio dormiu e solta uma cobra peçonhenta para picar o fazendeiro. Alguns instantes se passam, até que Inácia decide entrar no quarto de José Inocêncio para ver como o patrão está. Toma um susto enorme e dá um grito tão alto que acorda todos. Sandra percebe que seu filho sumiu e começa a gritar desesperada pela casa. Cadê ele? Cadê meu filho? Meu filho sumiu! Cadê ele? Todos começam a procurar pela criança. João Pedro encontra seu filho no lado de fora. Vê que a criança enforcou a cobra e salvou seu pai. José Inocêncio entra em choque ao perceber que o filho de João Pedro salvou sua vida. Começa a chorar emocionado, se aproxima da criança e fala: Me perdoa? Por favor, perdoa seu avô por todo esse tempo que lhe recusei. Eu não sabia o que eu tava falando. Me perdoa, meu filho. Eu prometo ser o melhor avô do mundo pra você. Sandra fica incrédula com o pedido de perdão. João Pedro se emociona com a atitude de seu pai e o abraça com força. José Inocêncio reconhece o bebê como seu neto e se apaixona pela criança. Já o bebê de Teca, um novo ultrassom será feito quando o bebê estiver perto de nascer. E novamente será notado que de um lado é macho e do outro é fêmea. O médico dará um zoom e acabará descobrindo a verdade. Eu descobri
O que tem seu bebê, Teca? A continuação dessa história vai aparecer na tela. Clique no vídeo para assistir. Inscreva-se no canal e clique no botão de gostei. Assim o YouTube sempre te envia os vídeos da novela.